Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação, o nosso estudo, a nossa leitura bíblica aqui no capítulo 19 do livro de Levíticos. Então, Deus falou a Moisés e lhe ordenou: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: sede santos, porque eu, o vosso Deus, o Senhor, sou santo. Cada um de vocês respeitará sua mãe e o seu pai. Guardai os meus sábados, eu sou o Senhor, vosso Deus. Não vos voltei para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando oferecerem sacrifício de comunhão ao Senhor, oferecei de todo modo que sejais aceito, de tal modo que sejais aceito. Comer-se-á dele no dia do sacrifício ou no dia seguinte. O que restar no terceiro dia será queimado no fogo. Se alguma parte dele for comida ao terceiro dia, a abominação não será aceita. Qualquer que comer levará sua iniquidade, porquanto profanou o elemento santo do Senhor. Por esse motivo será eliminado do meio do povo de Israel. Quando fizerdes a colheita de trigo da vossa terra, não cegareis até o limite extremo do campo. Não voltareis para apanhar as espigas que tenham caído durante a colheita. Também não havereis de passar 2 vezes pela vinha, nem recolherás os frutos caídos sobre a terra do seu pomar. Tu os deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ninguém dentre vocês cometerá furto nem roubo, tampouco usará de falsidade ou de mentira para o seu próximo. Não vão jurar falsamente pelo meu nome, pois profanariam o nome de Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. O salário diário do trabalhador não ficará contigo até a manhã seguinte. Não amaldiçoarás um mudo e não porás obstáculo diante de um cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometereis injustiça no julgamento, não farás acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixará levar pela preferência ao que tem poder. Segundo a justiça julgará o teu próximo. Não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus, e não sujeitarás o sangue do teu próximo, a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não terás no teu coração ódio pelo teu irmão, deves repreender o teu compatriota, assim não terás a culpa do pecado. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos, não colocareis 2 animais de espécies diferentes para cruzarem entre si. Também não semearás no teu campo 2 espécies diferentes de sementes, e não usarás vestes de 2 espécies de tecido. Se um homem tiver relação sexual com uma mulher que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, contudo ainda não foi comprada nem posta em liberdade, tanto esse homem quanto a escrava serão castigados, mas não serão mortos, pois ela ainda não havia sido declarada livre. Nesse caso, para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro, que ele levará até a entrada da tenda do encontro. Será um carneiro para reparação. Com esse carneiro de reparação, o sacerdote fará sobre o homem o rito da expiação diante do Senhor, pelo pecado cometido, e o pecado que cometeu ser-lhe-á anulado. Quando tiver entrado na terra e tiver plantado alguma árvore frutífera, considerareis os seus frutos como se fossem circuncisos e impuros. Durante 3 anos serão para vós como algo proibido, e portanto não se comerá dele. No 4º ano, todos os frutos serão sagrados em uma festa de louvor ao Senhor. E no 5º ano podereis comer de todos os seus frutos e recolher para vocês mesmo o seu produto. Assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não praticareis adivinhações, nem feitiçarias. Não cortareis o vosso cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não fareis cortes no corpo como sinal de lamento pela morte de alguém. Também não fareis nenhuma tatuagem. Eu sou o Senhor.
Não profanareis, não profaneis a tua própria filha, entregando para servir de prostituta nos templos pagãos, para que toda a terra não se prostitua e não se torne incestuosa. Guardareis os meus sábados, reverenciareis meu santuário, eu sou o Senhor. Não vos voltarei para os que consultam os espíritos dos mortos, nem os que adivinham o futuro, porque eles vos contaminam. Eu sou o Senhor teu Deus. Levantar-se-á reverentemente diante de uma cabeça com cabelos brancos, honrarás o ancião e tratarás sempre com elevado respeito todas as pessoas idosas. Temerás ao Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Se um estrangeiro habita convosco na vossa terra, não o molestareis. O forasteiro que mora convosco será para vós como um compatriota, e tu o amarás como a ti mesmo, pois fostes igualmente estrangeiro na terra do Egito. Eu sou o Senhor. Não cometereis injustiça no julgamento, quer se trate de medidas de comprimento, quer de peso ou de capacidade. Usareis balanças de pesos honestos, tanto para cereal quanto para quilos. Eu sou o Senhor, o eterno vosso Deus, e vos libertei da terra do Egito, que vos libertei da terra do Egito. Guardai, pois, todos os meus mandamentos e as minhas leis e praticai-os. Eu sou o Senhor. Aqui, queridos, no capítulo 19, nós já estamos, né? Eu vou lembrar um pouquinho do capítulo 16. Lá no capítulo 16, Deus nos apresentou o seu plano de purificação, que resulta na libertação do pecado para a salvação, né? Lá no capítulo 17, no 18, ele apresentou a forma de vida que deve ter os que se entregam de verdade para o serviço do seu reino. Deus deixa muito claro que a santidade não se resume num determinado comportamento, mas ela depende totalmente do sacrifício de Cristo e do sangue derramado pelo pecador. E no pecador para eliminação dos pecados. Agora, no capítulo 19, Deus mostra que a salvação foi contínua, sendo somente pela graça derramada por Ele mesmo. Cada capítulo desse livro de Levíticos deixa essa verdade ainda mais clara. Aqui nos versículos 1 e 2, a gente vê quem aceita realmente o sacrifício para o perdão dos pecados vai ter a vida marcada pela santidade. Depois, nos versículos 3 até o 8, nós vemos que o que santifica a vida de verdade, ele respeita os pais, respeita os idosos, rejeita totalmente a idolatria, guarda o dia do descanso, depende completamente do sacrifício de Cristo, que está simbolizado aqui na morte dos animais ainda. E depois, nos versículos 9 e 10, a gente vê que a santidade desperta preocupação pelas pessoas necessitadas. Um santo não consegue ver o pobre, um órfão, um mendigo e qualquer pessoa em sofrimento sem derramar lágrimas e sem se encher de compaixão para ajudar. Nos versículos 11 até o 18, a gente vê que a santidade leva automaticamente à conduta correta, porque a pessoa é movida pelo amor e pela compaixão. Alguém que recebeu perdão, que entendeu o sacrifício, não é mais capaz de roubar, de mentir, de enganar, de jurar em vão, de explorar alguém, de tirar proveito de alguém, de amaldiçoar, de trapacear, de zombar, de perverter, de inventar fofoca, de injustiçar alguém, de negar socorro ou até de se prostituir, né? Uma pessoa que vive em santidade não tem lugar no coração para guardar mágoa, rancor, sentimento de vingança, essas coisas.
A partir do 18, ali no 18 e no 19, a gente vê que quem vive em santidade respeita a ordem natural de Deus. Não inverte as coisas para desequilibrar a criação de Deus, não cruza espécie diferente de gado, não planta diferentes espécies na mesma lavoura, não veste roupa com dois tipos de materiais. Claramente, Deus está dizendo que não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Deus não aceita nenhum tipo de mistura dos seus filhos e nenhum tipo de ritual mundano no seu culto. Então vigiem, queridos, cuidem muito isso. Vou repetir, Deus não aceita de jeito nenhum tipo de mistura nos seus filhos e ele também não aceita nenhum tipo de ritual mundano no seu culto. Depois, nos versos 20 e 22, ele vai dizer para nós que a vida, quando está em santidade, exige que a pessoa repare os erros que a antiga vida na imoralidade provocou. Deus promete perdoar a todo que de verdade busca o perdão. Depois, do 23 até o 25, nós vamos ver que a santidade atinge todas as áreas da vida. E quem vive separado de Deus, separado para Deus, perdão, respeita a natureza. A ordem é muito clara. Nos 3 primeiros anos, árvores frutíferas não são comestíveis. Todo fruto ia servir para multiplicar as sementes. Os frutos do 4º ano seriam ofertados para Deus. E os frutos do 5º ano resultariam em grandes bênçãos na terra prometida. Somente nesse ano, o 5º ano, né, que os seus frutos seriam comestíveis. Tudo ali era parte de um ensino rigoroso para evitar a ganância entre os filhos de Deus. Deus sabe bem do que o pecado era capaz de fazer, né? E ele não queria de jeito nenhum que se criassem gananciosos no meio do povo dele. Depois dos versículos 26 até o 31, Deus ensina que uma vida em santidade é certamente uma vida decente em todos os aspectos. Queridos, não comer alimentos cozidos no sangue ou no leite do animal que deu cria é porque o sangue e o leite materno simbolizam a vida. O Filho de Deus não pratica magia, não faz adivinhação, não pratica ocultismo, espiritismo, não fala com mortos nem com médiums, não faz desenhos na cabeça, nem com as pontas da barba, da barba no cabelo, né? Não faz desenhos, essas coisas, não corta o corpo pelos mortos, nem faz desenhos no corpo com tatuagem. E isso são costumes pagãos feitos pelos idólatras. Alguns fazem por idolatrar deuses estranhos, outros fazem por idolatrar a si mesmo e aos seus próprios corpos. E todo tipo de idolatria é uma ofensa a Deus. As igrejas, as congregações, infelizmente, estão cheias de pessoas religiosas, queridos, com uma vida marcada pela fantasia. A falsa religiosidade é hipocrisia. A verdadeira conversão a Cristo, ela resulta em santidade. A santidade despreza todo tipo de pecado e ama a pureza. A salvação que não gera transformação é só uma triste ilusão. Se converta a Cristo, se submeta a tudo que Ele nos ensina, a todas as suas exigências, porque Ele é Senhor. Deus nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de todos nós e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.